Paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui iniciando o nosso podcast Entre Elas. E eu tenho duas convidadas muito especiais esta noite, que é a minha mãe, Ivonete, e a Ju. Oi, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos também. E como hoje é um dia especial, é o Dia das Mamães, então nós vamos fazer algo bem legal, bem bacana, voltado para todas as mamães. Fique com a gente. Boa noite, Ivonete. Boa noite. Ô, Lelê, me ajuda, Lelê. Então, hoje nós iniciamos nosso podcast Entre Elas e nosso tema hoje é sobre as mamães. E eu já queria aqui iniciar, então, parabenizando todas as mamães que estão nos assistindo. Feliz Dia das Mães. Que o seu dia seja abençoado e você, mamãe, seja abençoada nesse dia. E eu já quero iniciar aqui perguntando para vocês qual é o sentimento de ser mamãe? O que isso significa na vida de vocês? Começando com a Ju. Ju, o que esse papel mamãe mudou na tua vida, primeiramente? Ser mãe é gerar, né? A gente tem um papel de gerar vida. Só quem é mãe sabe o que eu estou falando. Deus formou o nosso ventre, né? E é uma perfeição de Deus. Não tem explicação como um ser pode sair dali, né? É surreal, é algo realmente que nem nós hoje, com toda a tecnologia, não conseguimos compreender esse sentimento, né? Não conseguimos entender, né? O grande, tão grande que é esse engajamento de termos um filho, gerarmos um filho, né? Então, é um sentimento que realmente, quando as mães normalmente falam, né? Na hora do parto vem a dor, mas há uma emoção tão grande ao mesmo tempo que tu esquece até da dor, né? Esse é um sentimento que nós guardamos, né? Quem é mãe guarda, né? Ao longo do tempo da sua caminhada, né? Esse momento que acaba sendo único na sua vida. Verdade, é um momento inesquecível para as mamães. E você, Ivonete? A mãe vai ter uns cortes bem legais. Ser mãe, pra mim, é uma dádiva de Deus. Porque o que nossa irmã Ju falou, né? É uma dor que não se explica, não tem explicação. Só que a emoção de ver a carinha dos filhos, tu esquece a dor. Tu esquece totalmente da dor. Hoje, se tu perguntar pra mim, tivesse a oportunidade de gerar novamente, mesmo passando as dores, porque eu tive 4 filhos, eu aceitaria novamente ter mais um. Glória a Deus. Isso é prova de que quando a gente gera, né, um filho ou gera algo no Senhor, independente da dor, a gente sempre vai colher os bons frutos, né? E isso não serve só para filhos, né? Eu creio também que serve para todas as nossas dificuldades do dia a dia. Porque sempre que a gente almeja algo no Senhor, primeiro vem a dor, vem a dificuldade, vem o medo, vem o desespero, vem a indecisão, porque tudo é muito novo, né? Então, quando a gente gera um filho, principalmente o primeiro filho, é tudo muito novo. Depois vem o segundo, o terceiro, o quarto. As experiências são diferentes, mas tu já sabe o processo, né? Então a gente vai acostumando. E assim também vale, eu acho, para nós mamães cristãs, né? Que enfrentamos barreiras hoje no mundo também, não só o fato de gerar, mas também para cuidar, né? Porque não é só gerar. Depois que nasce o bebê, a gente tem que ter o cuidado, né? O cuidado de ensiná-lo na palavra. Amém? Amém. Então eu vou para a segunda pergunta agora. Como a Bíblia aborda o consolo de Deus para aquelas mulheres que desejam ser mães, mas enfrentam a infertilidade? Nós falamos aqui sobre gerar, e é uma dádiva de Deus, como a mãe disse, né? Quando a gente gera, a gente tem o prazer de ser
não frutífera, né? Mas a gente não é infértil, né? Deus nos abençoou para ter filhos e dar filho aos nossos maridos. Mas hoje nós sabemos que muitas mulheres enfrentam essa dificuldade de não poder gerar. Isso traz frustração, né? Então eu queria saber de vocês como que a Bíblia ela retrata isso, né? Porque a gente sabe que a Bíblia ela retrata muitas mulheres que passaram por infertilidade, que choraram, que se desesperaram, que até muitas mulheres como Sarai, né, deu Agar, a sua concubina, né, não é concubina. Obrigada, Lelê. Nós temos Sarai que deu a sua serva Agar, porque ela já não acreditava mais que ela podia gerar filhos, então ela deu para Abraão, né, e Abraão teve filhos com ela. Então eu queria saber de vocês, como a Bíblia aborda, como vocês vejam acerca da palavra de Deus a infertilidade, a esterilidade. Supor assim, vou dar um exemplo, uma mulher chegou até vocês e eu tenho um desejo de engravidar, mas eu não consigo. Vocês como mulheres cristãs hoje, tendo conhecimento da palavra de Deus, qual conselho vocês dariam a essas mulheres e essas milhares de mulheres também que estão nos escutando esta noite? Ju. Então, como a pastora falou, né? Sara, ela não poderia ter filhos se a gente for estudar na Bíblia, né? Mas Deus fez uma promessa. E se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E muitas vezes a gente acaba querendo, muitas vezes, atropelar, né, situações. Queremos, né, algo para ontem, né? Mas o tempo do Senhor é diferente do nosso. Não é o mesmo tempo do homem. Então, para essas mulheres que já chegaram em mim também, algumas, com essa mesma infertilidade, inclusive, o que eu disse para elas? Deus vai gerar filho, vai ser no tempo dele. E eu orei por essas mulheres. Algumas já tiveram filhos, não só uma, tiveram o prazer de ter 2. Então, eu vivi isso, presenciei isso. Então, assim, gerar filhos, se por mais que tu no momento agora que você tá ali, não consegue, eu quero dizer pra você que o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus do impossível. E que você venha ter esse mesmo Deus na tua vida, que tu venha determinar na tua vida que Ele vai cumprir o propósito na tua vida. Ore, não deixe de orar, clame a Ele. Porque no nome dele há poder, no nome de Jesus há poder. E chegou esse tempo para Sara. E ela já estava com 91 anos, se eu não me engano, na Bíblia, quando ela gerou filho, Isaac, o filho da promessa. E quando ela gerou esse filho, além dela gerar um filho, ela viu o quão maravilhoso foi isso, né? Olha a idade dela, hoje uma mulher com 91, hoje uma mulher na nossa sociedade, uma mulher com 40 anos, muitos médicos já determinam que é estado de risco. Mas eu quero dizer para ti que os médicos dos médicos é o Senhor Jesus. E Ele que nos traz, Ele que traz a vida, Ele que tem o poder da vida. Não é o homem, não é a medicina, mas Ele que tem o poder da vida. E a vida está nele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, viverá. Então, se você quer gerar vida, você tem que viver. Viver como? Viver com Cristo em primeiro lugar. Acreditar. Ter um pouco de fé, ânimo, seja autêntica. Confiança que Deus pode. Ele pode fazer sim a cura, Ele pode gerar algo dentro de ti que você está totalmente desacreditada já pela medicina. Mas para Jesus não. Para Jesus a última palavra, você tem que determinar que a última palavra ainda vem dele. E não importa a sua idade, não importa o agnóstico que falaram para você, não importa isso. O que importa é você orar e acreditar nele, porque ele é fiel para cumprir. Faço das palavras da irmã Ju as minhas palavras. Só que eu digo mais.
Eu tenho uma neta que o sonho dela é ser mãe. E esse ano eu profetizo na vida dela, que é o ano que eu vou realizar o meu sonho de ser bisavó. Aleluia! Eu profetizo na vida dela que esse ano é o ano Da vitória. da vitória. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Nossa, a Midianita aí atrás das câmeras aí já tá chorando. Deixa Deus falar, deixa Deus falar. É isso aí, né? Eu creio Nossa, que... meu Deus. Eu creio que ele nunca ignorou a dor da infertilidade, né? Porque a Bíblia relata certinho que Ana, ela ia todos os anos no templo e ela chorava e ela não comia. Então Deus, ele quis retratar isso, né? Então ele não anula a dor da infertilidade, ele não anulou a dor de Ana, ele não anulou a dor de Sara, ele não anulou de Sara, de Raquel, de Ana e de Isabel, né? Porque a Bíblia fala que elas eram estéreis, mas em Deus elas tiveram o milagre delas, né? Então, como a Ju, como a mãe falou, eu creio nisso. Eu creio que a última palavra ela vai vir sempre do céu. Né? Ela não vem do médico, ela não vem do diagnóstico, porque quem faz o impossível é o Senhor. Enquanto nós estamos, né, crendo que o Senhor vai fazer, o Senhor ele vai fazer, porque ele que cumpre todas as promessas. Amém? Amém. Dizer que faz as minhas palavras, vai responder primeiro. Eu não sei, não vai responder tudo. Eu não sei fazer essas coisas. Então nós falamos aqui sobre gerar, sobre infertilidade, e agora eu quero falar algo bem polêmico, que é como criar os nossos filhos numa geração onde eles têm acesso a muita informação. Como assim, pastora Karina? Como criar os nossos filhos? Porque a Bíblia diz, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se desvie dele. Mas como mãe, como cristãs, eu queria perguntar para vocês, qual é a maior dificuldade hoje que vocês vejam em educar os seus filhos no caminho? Porque o caminho eles conhecem, mas no caminho. O que vocês têm feito para que os seus filhos não se desviem dele? E qual a maior dificuldade hoje que vocês acham que tem de educar um filho ou um jovem, até alguém que vocês conheçam, que sabe que pais enfrentam dificuldade, né? Muitas vezes de conduzir o seu filho pelo caminho da verdade. Ju. Então, eu vejo hoje que conduzir um filho ao caminho, o pai e a mãe têm que estar no caminho. E há uma grande diferença hoje. Tem pessoas que têm um nome de pais, mas acabam não sendo pais. Então, assim, os valores estão invertidos. Nós estamos numa geração onde que um almoça na mesa, o outro almoça no sofá, né? Não tem tanto diálogo muitas vezes, né? E essa falta de comunicação, de toque, essa falta de estar, de abraçar, de beijar, de estar presente, isso faz totalmente a diferença hoje na nossa geração. Porque é muito fácil nós pegarmos algo e largarmos na mão dos nossos filhos. Um videogame ou celular, que realmente hoje a gente vê uma maioria das crianças com 3, 2 anos, eu tô botando nessa faixa etária, já tem um celular, né? E isso acaba tirando, tipo, o mais importante às vezes, né? Que um pai e a mãe pode ter, né? Que é estar presente, né? Juntamente com os seus filhos, né? Então, se você quer algo pro teu filho diferente, faça totalmente o que o mundo hoje, que eu digo que o mundo hoje tá ensinando, né? Hoje tá o melhor PlayStation, hoje tem o melhor celular, sabe? Invista mais na sua presença com ele. Quer ensinar, estar no caminho, no melhor caminho, conduza ele. Seja parte desse caminho, né? Participe das reuniões dos pais, esteja com ele, brinque com ele na areia, se suje com ele, né? São coisas que a gente, né, tem que se adaptar
né, voltar a ser criança realmente. Talvez você já tenha a mais idade que eu, ou a mesma idade, enfim, ou é um pouco mais novo, mas sabe, voltar a ser criança realmente, né? Estar presente, né? Brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, deixar realmente o interagir, sabe, conduzir, né? Olhar como é que foi, perguntar, ter um diálogo aberto, comentar com ele, né? Como foi o colégio, como é que foi hoje na avó, enfim, fazer perguntas, né? Ter um momento de lazer com ele, né? Porque hoje em dia a sociedade nos cobra muito que nós devemos, né, se engrenjar nessa engrenagem, né, a qual hoje acaba sendo uma rotina. E eu te convido você a sair fora dessa rotina, a viver fora dessa rotina, viver fora dessa bolha que eu digo, a qual o mundo tenta nos colocar, e valorizar mais o dia a dia, o cotidiano, sabe? Eu aprendi há pouco tempo, não viva o extraordinário, mas viva o ordinário a cada dia, né? Amém. Amém? Lá. Qual é a maior dificuldade hoje que a mãe veja? Tipo, das mães, não do pai, da mãe. Qual é a dificuldade hoje da mãe, do filho ficar dentro da igreja? O que a mãe observa? O que falta? A Ju falou que não é só o falar, mas é o estar, é o ir. Não é só dizer, vai pra igreja e tu não vai, faz isso, mas tu não faz, é o exemplo. Muitas mães desconectadas com Deus, que já não se importam mais. Tinham uma fé firmada em Cristo e hoje já não tem mais, então os filhos se perderam, por um tempo andaram, outro não. O que a mãe vê de dificuldade? A opinião. Não pensa muito bonito. Não precisa pensar, não é muito bonito, não é? É pra falar bonito, é pra falar. É pra falar, que é uma conversa entre elas, é uma conversa. Não, eu sou suspeita em falar porque eu fui pai e mãe, né? Dos meus filhos. Então, porque o primeiro pai não dava muita importância. O segundo é caminhoneiro, né? Então, pra mim foi muito dificultoso, né? Porque eu tive que ser mãe e pai ao mesmo tempo e tal. Mas a mais dificuldade que eu achei é manter eles na igreja. Até conseguir com que eles conhecessem realmente a Jesus. Porque hoje em dia o mundo oferece muita coisa, né? Então, para te tirar eles desse foco e fazer com que eles foquem no Senhor, né? É mais difícil, mas graças a Deus eu consegui. Hoje posso dizer que a minha família, os meus filhos servem ao Senhor. O meu esposo ainda não é cristão, mas ele já é uma benção, né? Ele tem um papel principal ali, né? Porque ele não foi pai assim presente, mas sempre foi uma pessoa muito responsável, né? Para as coisas da casa, né? E isso eu agradeço a Deus todos os dias. Hoje meu filho mais novo, ele canta, né? É uma benção. Eu lutei bastante para até que ele conhecesse realmente a Jesus. Mas vale muito a pena, mães, vocês que estão me escutando, investir nos seus filhos, trazer para a igreja, mesmo contra a vontade deles, que tu trazendo contra a vontade deles, aqui dentro da igreja, eles vão conhecer realmente a Jesus e vão se entregar de corpo, alma e espírito, assim como fez os meus filhos. Amém? Amém. Então, né, continuando aqui, queria dizer que é isso mesmo, né, hoje ser mãe, no tempo que a gente vive, e educar os nossos filhos no caminho, é uma questão bem complicada, porque antigamente quem passava a educação eram os pais para os filhos, né? Os costumes, tudo. Hoje não, hoje tem a influência da escola, tem a influência dos amigos, hoje tem a influência digital, então, e tem a influência da igreja, né? Se não é uma igreja bíblica, se não é uma igreja pautada nos princípios bíblicos, né? Certamente também vai desvirtuar tudo aquilo que às vezes foi construído pelos avós, pelos pais. Não estou falando sobre religiosidade, não. Estou falando sobre, às vezes,
já vi, às vezes, jovens, muito jovens, que cresceram honestos, bom caráter e certamente não frequentam a mesma igreja dos pais e vão ou para... Não vou falar isso. Não podemos falar. Então, queria dizer que em 2 Timóteo 1,5, Paulo menciona que a fé que habitava em Timóteo habitou primeiro em sua avó e em sua mãe Eunice. Então, eu queria dizer que isso passa dos avós para a mãe e vai passando para os filhos. O maior diferencial não foi apenas o que elas ensinaram, mas como a nossa irmã Ju disse, mas como elas viveram. Então Timóteo ele teve uma fé autêntica dentro de casa. Então quando Paulo escolheu Timóteo, o jovem, para seguir ele, acompanhar ele já tinha uma fé. Ele já vivia isso dentro de casa. Ele viveu com a sua avó e com a sua mãe, né? Então elas criaram ele em um ambiente onde a palavra de Deus ela era natural. A influência delas provou que o exemplo silencioso e inconstante de sua mãe e sua avó é a ferramenta de ensino mais poderosa que existe. O exemplo de Lloyd e Eunice. Então a ferramenta que mais hoje eu vejo que vai fazer um jovem permanecer dentro da igreja, né? É o exemplo dos pais. Pode falar, Ju. Vou cortando um pouco, né? E até gostaria de comentar aqui no comentário que eu gostaria de ter tido a oportunidade quando a minha filha era mais criança, né? E quando eu conheci Jesus, ela já estava com 8 para 9 anos, então, tipo assim, eu perdi muita coisa na parte infantil dela, né? Então, assim, ó, hoje totalmente um olhar diferente, né? Renovado, né? Graças a Deus, né? E agradeço a Deus por isso, né? Mas talvez hoje para você está gerando hoje, então não é apenas um conselho, né? É algo que eu digo com experiência própria, né? Faça algo diferente para que você venha trazer algo de renovo a cada dia, uma experiência nova a cada dia como mãe, porque mãe é viver realmente algo todo dia ordinário e extraordinário com os seus filhos, né? Exatamente. Então hoje o maior desafio de uma mãe, né, de manter os seus filhos na igreja é o exemplo, a coragem. Porque não é fácil nós ensinar algo correto para o nosso filho no meio do que a gente vive, porque a gente sabe que lá fora, na escola, na faculdade ou até onde eles vão, eles muitas vezes são motivo de chacota justamente por ser cristão. E quando chegam em casa, eles chegam chorando porque muitas vezes eles são ofendidos, a sua fé ela é ofendida na escola e nós como mães a gente sofre, mas a gente não pode ceder, não deve ceder essas afrontas. A gente deve permanecer naquilo que a gente aprendeu e ensinar os nossos filhos no caminho, porque só existe uma verdade, só existe um caminho e só existe uma vida que é Cristo. Então nós passamos por isso, né? Na minha juventude, eu até meus 3 anos também vivi na igreja e eu sempre cito isso porque eu gostava muito de educação física, Ju, e mesmo na educação física a gente não podia usar calça, não podia usar bermuda, a gente tinha que usar saia, então muitas atividades da escola a gente não conseguia fazer, justamente porque não podia usar um pijama. Então assim, ó, e a gente era chacoteado por causa disso. Lá crentezinha, não pode fazer nada, mas a gente permaneceu fiel. A gente permaneceu naquilo. Por quê? Porque a nossa fé ela foi firmada pela palavra. E a mãe disse uma coisa, é verdade. Depois que você ensina o seu filho no caminho, e ele de verdade, ele conhece Jesus, ele tem um encontro com Jesus, nada mais o afasta. As afrontas não afastam mais, as dificuldades não afastam mais, porque ele já conheceu o verdadeiro amor. Então, o meu conselho hoje para as mamães que nos escutam é: incentivem os seus filhos. Verdade. Primeiro, a frequentar a igreja, a conhecer Jesus, a conhecer o Espírito Santo. Quando eles conhecer Jesus, ele ter a sua própria experiência com Jesus, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Porque de verdade ele vai entender tudo aquilo que a gente ensina e tudo aquilo que a gente vive. Então hoje a nossa responsabilidade como mãe
é imprimir nos nossos filhos o coração de Jesus. Todos os dias nós devemos imprimir o coração de Jesus nos nossos filhos, ensinando a palavra, a oração, a adoração e sendo exemplo, né? Acima de tudo, exemplo, porque não adianta também a gente ensinar algo que a gente não vive, porque principalmente os mais pequenininhos, né? Eles aprendem vendo. Então, se eles vê vocês orando, vocês adorando, vocês não falando palavrão, vocês buscando ao Senhor, certamente eles também vão fazer. Então vamos adorar? Vamos adorar o Senhor com o hino? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que sempre esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra, Ju? Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Sempre foi a mão de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia! Aleluia. Então esse foi o nosso podcast Entre Elas e nós vamos terminar como todo crente termina e começa orando. Então eu queria que você que está na sua casa agora assistindo, colocasse a mão no seu coração e orasse com a gente. Primeiro abençoando todas as mamães do Brasil e do mundo, abençoando também aquelas mamães que não conseguiram ainda gerar,
mas que nós já profetizamos filhos este ano. Profetizamos que toda enfermidade no útero, no ovário, seja onde for que está impedindo você de gerar, que essa mensagem alcance a sua vida e você sinta a graça do Senhor e receba a cura, receba o teu milagre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor, na tua presença. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem colocado, Senhor, ao nosso lado. Senhor, nós oramos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que vão assistir agora online, Senhor, vão assistir agora este vídeo, Pai. Todas as mulheres, Senhor, todos os jovens, Senhor, todos, Senhor, que vão ser alcançados por esta mensagem. Que eles venham ser, Senhor, fortalecidas, Senhor, na Tua palavra. Senhor, que essas mamães venham ser fortalecidas pela Tua graça, pelo Teu amor. Senhor, que as mamães venham ser fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Porque existem as mamães anônimas, eu sei, existem as mamães, Senhor, que não são vistas, mas que são, Senhor, exemplos dentro de suas casas, que são exemplo como mulheres, são exemplo como esposas, Pai. A esta, Senhor, abençoe grandemente e levanta, Senhor, nessa nação cada vez mais mulheres, Senhor, mulheres sedentas pelo Teu Espírito, sedentas pela Tua presença, Pai, que façam a diferença, Senhor, dentro do seu lar, dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde for, Senhor, que a Tua presença, Pai, resplandeça na face, Pai, das Tuas filhas. Assim nós oramos e já Te agradecemos, Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Amém.